segundo escreveu Lucas, capítulo 6, 2 versículos apenas, versículo 12 e 13. Minha tradução diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Curva a sua cabeça só mais um momento, irmãos, em confirmação com a oração do irmão que já orou aqui. Soberano Deus, Papai querido que estás no céu, Deus, acabemos de ler a sua santa e poderosa palavra. Palavra essa que nos confronta, mas que também nos sara, Pai, que nos corrige, mas que também, Papai, nos constrange com o seu amor infinito, Pai. Pai, assim como acabemos de ler aqui, que seu Filho Jesus Cristo no seu ministério terreno fez uma oração, e essa oração tinha endereço, e o endereço era ao seu trono, Pai. Que também as nossas adorações aqui nessa noite, Pai, tenha um endereço, Pai, que não fique apenas sobre este teto, mas que subam ao seu trono de glória, e o Senhor, como consequência da nossa adoração, venha manifestar o seu Espírito Santo. Renova-nos, Pai, surpreende-nos nessa noite, Pai. Assim eu oro e desde já te agradeço por tudo. Amém, amém. Pode tomar assento, tendo toda a liberdade para adorar a Deus, irmãos. Irmãos, visto que hoje é um culto do departamento de missões, eu quero extrair pelo menos 3 lições acerca da vida e do ministério do maior missionário que pisou nessa terra, Jesus Cristo. Se tem algo que está no coração de Deus, esse algo é missão, irmãos. Por isso todos nós temos que apoiar essa tão grandiosa obra, irmãos. E como é bom, irmãos, como é bom falar de Jesus Cristo, como é bom entender que Jesus Cristo, antes de ser um Deus de regulamento, Ele é um Deus de relacionamento. Os irmãos não entenderam. Jesus tem o desejo de relacionar com você. Maior prova essa é seu amor lá na cruz do Calvário, irmãos. Como é bom entender que Jesus Cristo, aqui no seu ministério terreno, Ele não pregou apenas aos ouvidos, Ele pregou também aos olhos. Ou seja, Ele não tinha apenas uma excelente teoria, Ele tinha uma excelente prática, irmãos. Vivia de acordo com tudo que Ele falava. Por isso que aonde Jesus andava, multidões acompanhavam. Por isso os fariseus tanto se indignaram com Jesus Cristo, pois procuravam uma falha em Jesus, mas nenhuma falhinha sequer acharam, pois Jesus era perfeito, irmãos, no falar, mas também era perfeito no se comportar. E se palavras atraem o bom exemplo, este arrasta, irmãos. Eu sempre digo, irmãos, que a única Bíblia que os não cristãos lerão diariamente, muitas das vezes não é essa Bíblia Sagrada, é o nosso testemunho. Será o maior contato que eles terão com a palavra santa do Senhor. Aleluias. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos epístolas vivas, irmãos, e que o nosso bom exemplo venha incendiar essa nação, venha incendiar essa localidade do Mato Branco. Aleluias, aleluias. Eu sinto a presença de Jesus aqui, meus irmãos. Sei que essa mensagem tem um endereço certo. Irmãos, como eu disse, quero extrair 3 lições acerca do ministério de Jesus Cristo. Primeira lição que eu posso extrair nesse texto ao qual acabei de ler é: Jesus se preparou.
Peço para a igreja, por gentileza, repetir comigo. 1, 2, 3. Jesus se preparou. Antes de discipular, Jesus primeiro passou pelo discipulado de Deus. A Bíblia é clara em nos dizer, o apóstolo Paulo vai falar aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a seguir, as seguintes palavras: tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que sendo ele na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Então, quando Jesus desce para exercer o seu ministério terreno, ele se despe da sua glória e toma a forma de servo. E o escritor aos Hebreus vai nos dizer que um dos atos mais difíceis do ministério de Cristo foi ter que se preparar, obedecer, irmãos. Se preparar. Porque analise comigo, ele como Deus sabia de todas as coisas, onipotente, onipresente e onisciente, mas na forma de servo, ele teve que se preparar. A Bíblia nos diz isso. Só que eu louvo a Deus, porque quando lemos os 66 livros da Bíblia, não vemos ninguém na Bíblia que se preparou mais para o seu ministério do que Jesus Cristo. 30 anos, irmãos, se preparando. É verdade que o ministério de Jesus foi de milagres, de prodígios e de maravilhas, mas a grande realidade é que ele se preparou muito para isso. E eu digo algo profético aqui: quer potencializar o seu ministério? Aleluias! Quer viver o sobrenatural com Deus? Começa a se preparar. Começa a se preparar. Aleluias! Então você virá o sobrenatural de Deus, pois essa é a promessa. Jesus no final do seu ministério diz assim: não farão milagres iguais aos meus, farão maiores ainda. Aleluias! E o que é preparação, irmãos? Dentro desse primeiro tópico, o que é preparação? Preparação é processo de Deus para alcançarmos promessa. Eu não falo com pessoas comuns aqui, eu falo com pessoas que receberam promessas. Mas para que essas promessas se cumpram, temos que se preparar, irmãos. Temos que tomar posse. Quando eu vou me preparar para algo, mesmo que não tenha capacidade, eu estou demonstrando para Deus que eu tomei posse daquilo que Ele gerou em mim. E se não tenho capacidade, não faz mal nenhum, porque Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos orienta, Ele é quem nos dá direção, e a obra é dEle. Sorambaraias. Irmãos, mas isso é algo sério nas nossas vidas, irmãos. E dentro desse processo da preparação, nós precisamos aprender algo. E o que nós precisamos aprender, irmão Felipe? Que nunca entenderemos como se dará exatamente esse processo na nossa vida. Vamos para alguns exemplos da Bíblia. Como entender um Deus que preparou José no deserto e o usou no palácio? Aí anos depois, como entender um Deus que preparou Moisés no palácio e usou no deserto? Olha que contraste, irmãos. Aleluias! Não precisamos entender, não precisamos questionar a Deus, precisamos apenas obedecer. Até porque se questionássemos a Deus e Ele nos desse todas as respostas dos nossos questionamentos, para que serviria a fé? A fé não é para crer no impossível? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a certeza da que aguardamos. Ou seja, o mundo diz que não, mas se Deus diz que sim, a última palavra é dele. Não preciso questionar, preciso apenas obedecer. Aleluias! E dentro do processo ainda da preparação de José,
nós vamos ver dois extremos, pelo menos, irmãos, que eu quero destacar aqui. E quais são? José, antes de governar o Egito, primeiramente ele vai governar a casa de Potifar. Então injustamente ele vai ser levado à cadeia e vai governar a cadeia. Governou onde tinha tudo, e injustamente foi levado e governou ainda aonde não tinha nada. Quem sabe nesse processo ele não estava entendendo. E quem iria entender isso, irmãos? Só que foi nesse processo que Deus estava dando experiência para ele. Você lembra quando ele começou a governar o Egito? 7 anos de vacas gordas. Onde ele adquiriu isso? Na casa de Potifar. E os 7 anos de vacas magras, aonde ele adquiriu experiência? Lá na prisão. Então é na preparação que Deus nos dá experiência. Deus jamais vai nos colocar em lugares sem antes fazer com que tenhamos experiência. Se Deus nos colocasse, jamais teríamos estrutura para ficarmos lá, irmãos. Deus prova para aprovar. Deus não prova ninguém para desaprovar. O intuito é aprovar, é nos dar experiência. Só que a Bíblia é tão linda, irmãos. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então aprendemos com um bom exemplo, como o caso de José. Poderíamos citar outros aqui, como Davi, aleluias, vários outros personagens da Bíblia. Mas também aprendemos com exemplos maus, para que façamos igual. E qual é o exemplo mau de um pessoal que não respeitou esse processo? Os hebreus. Os hebreus que Deus tirou após operar 10 grandes maravilhas, irmãos. Analise comigo, irmãos. Deus os tirou do Egito sobre uma promessa. A promessa era a nova Canaã. Só que para eles alcançar a promessa, eles tinham o processo. E o processo era o deserto. Deus havia os tirado no Egito, e no deserto iria tirar o Egito dentro deles. Esse era o processo. Irmãos, os estudiosos vão dizer que da onde eles saíram até onde eles teriam que chegar é cerca de 480 quilômetros. Fazer uma divisão simples, irmãos. Se eles andassem 12 quilômetros ao dia, em 40 dias eles chegavam. Irmão Felipe, mas era deserto. Por mais que a nuvem o acompanhava durante o dia, o protegendo do sol, e a coluna de fogo durante a noite os protegendo do frio, pois deserto tem esses extremos. Dia é muito quente, noite as temperaturas caem drasticamente. Tinha crianças ali, tinha animais. Vamos reduzir então, irmãos. Se eles andassem 6 quilômetros ao dia, em 80 dias eles chegavam. Só que no lugar de ser algo passageiro, porque deserto na nossa vida não é lugar de nós se estacionar, armarmos campamento, não, é passageiro, irmãos. Jesus disse que no mundo passaríamos aflições, mas passaríamos, não é para permanecer não. Aleluias. No lugar de ser uma caminhada passageira, se tornou uma caminhada de 40 anos. E tudo por quê, irmãos? Não respeitaram o processo de Deus. E o que podemos extrair aqui, irmão Felipe? Quando não respeitamos o processo da preparação do Senhor, andamos em círculos. Aleluias. Então nessa primeira lição, esse primeiro exemplo de Jesus acerca da preparação, Jesus quis nos demonstrar que antes de ser, eu preciso ter. Os irmãos não entenderam, eu vou repetir. Antes de ser, eu preciso ter. Não adianta, e aqui eu falo de mim, que sou líder dos jovens ali no setor de Ivaí há 5 anos, pela graça de Deus. Não adianta de nada eu ser líder dos jovens, ter o título, ser líder e não ter comunhão com o meu Criador. E na preparação nós temos comunhão. Aonde que o povo viu os maiores milagres? Não foi no deserto?
É lá que Deus nos dá experiência, é lá que nós temos comunhão com o nosso Criador. Então não adianta eu apenas almejar o cargo, não adianta eu apenas querer ser cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, sem ter comunhão com o nosso Criador. Aleluias, orambaraias. Irmãos, Deus está falando com vidas. Aleluias. Deus quer cumprir. Deus é o maior interessado em cumprir as promessas na sua vida. Irmãos, Pedro aprendeu isso fielmente. A Bíblia vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que Pedro e João subiam junto, sob um objetivo, e o objetivo era orar ao templo, a hora nona, às 3 horas, quem sabe estavam eles ali numa campanha de oração. E quando eles subiam ao templo, eles se depararam com um paralítico. E se não me foge a memória, esse paralítico estava há 42 anos naquele estado, desde a sua nascença. E quando o paralítico vê Pedro e João, vê uma oportunidade e vai pedir esmola. Aí Pedro e João fitam os olhos nele, e Pedro, tomando a palavra, diz assim: olha para nós. O paralítico olhou. Ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, não é o que sou, irmãos, é o que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E o que Pedro tinha? Uma vida de direção, pois ele estava orando. E quando oramos muito, muita direção temos. Quando oramos pouco, falta-nos direção. Pedro tinha uma vida de comunhão. Pedro era cheio do Espírito Santo em Atos 2. Então ele tinha, e se ele tinha, ele poderia transmitir. Que possamos aprender isso, irmãos. Segunda lição, irmãos, quero respeitar o horário que foi me dado. Segundo aprendizado, segunda lição que eu posso extrair nesses versículos, nesses 2 versículos que lemos aqui. Jesus, em um ato de humildade, em um ato de sabedoria, vai demonstrar aqui que precisamos sim um dos outros para fazer a obra de Deus. Aleluias. Irmão, segunda vez que eu faço isso. Olhe para o teu irmão no lado, você que tem comunhão, aqui estamos num lugar que a comunhão habita. Olhe para o teu irmão e fala assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Jesus, e juntos ergueremos a bandeira da vitória. Jesus, num ato de humildade e sabedoria, porque ele sim poderia ter exercido a obra sozinho, ele sim era perfeito, mas ele foi humilde, chamou pessoas para o seu ministério. E sabedoria, por quê? Porque ele era sabedor, irmãos, que o seu ministério terreno um dia findaria, e então seria esses ao qual ele investiu que continuariam aquela tão grandiosa obra. Aleluias. E se nosso Jesus amado nos deu esse exemplo, quanto mais nós, irmãos, devemos fazer isso. Estamos aqui num culto de missões. Missões fala sobre amor a almas. E a nossa missão não acaba apenas quando trazemos pessoas para esses bancos. Não, ela apenas inicia-se. Inicia-se o quê? O discipulado. E o que faço eu no discipulado? Dou bons exemplos do mestre amado, incentivo, oriento. Aleluias. Irmãos, se tem um personagem na Bíblia que me chama muito a atenção, é Barnabé, irmãos. Quem foi Barnabé? Barnabé foi um grande incentivador de ministério.
Quem seria Paulo sem um Barnabé na vida? Como assim, irmão Felipe? Paulo havia se convertido, ninguém estava acreditando em Paulo. Barnabé acredita. Barnabé pega Paulo da onde ele estava, vai até Jerusalém e apresenta Paulo aos apóstolos. Barnabé dá sua cara a tapa. Quem era Paulo? Era aquele que desenfreou a maior perseguição na igreja primitiva. Quem sabe os apóstolos, irmãos, fazendo uma analogia, o questionaram dizendo: não, Paulo, ele está tramando algo com nós. Não, Barnabé, ele está tramando algo com nós. Aí Barnabé: não, ele teve um encontro com Jesus em Damasco. E vocês sabem que quando alguém tem um encontro com Jesus, Jesus não se importa do seu passado, Jesus muda a sua história. Aleluias! E assim é em nosso meio, irmãos. Não importa quem entra aqui dentro, vem como está, mas não permanece. Por quê? Porque aqui é o lugar deles ter um encontro genuíno com o seu Criador. Seja você um incentivador de ministério, seja você um Ageu para a vida do seu irmão. Quem foi Ageu? Ageu foi aquele que incentivou quando o povo tinha desanimado em construir a casa de Deus. Então ele diz assim: ó, viu, não se detenham com a aparência. Realmente não está tendo a aparência do templo de Salomão, porém a glória dessa segunda casa, será maior que a da primeira. Aleluias. Invista, não olhe na perspectiva humana, irmão. O que seríamos de nós, irmãos? Façam uma reflexão nesse momento. Se olhassem para nós antigamente apenas na perspectiva humana, será que estaríamos aqui? Ou será que se estamos aqui é porque alguém olhou na perspectiva divina para nós? Aleluias. Deus não vê como o homem vê. Muitas coisas enchem os olhos dos homens, mas não enche os olhos do nosso Senhor. Muitas coisas enche os olhos, não enche os olhos dos homens, mas enche os olhos do nosso Senhor. Não foi assim com Davi? Quando Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, porque lá já tinha escolhido o futuro rei de Israel. Aí Samuel chega na casa de Jessé e se depara com quem? Eliabe, o moço mais velho. Samuel no seu coração pensou o seguinte: certamente está aqui o futuro rei de Israel. Aí o Espírito Santo ministrou ao seu coração dizendo assim: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, Samuel. Você vê a aparência, a perspectiva humana, porém eu vejo o coração. Aleluias. Que venhamos ter esse sentimento de Cristo, irmãos. Que venhamos investir nos nossos irmãos. Por quê? Porque existe uma recompensa, irmãos, para quando investimos no ministério dos nossos irmãos. E qual é a recompensa? A Bíblia nos diz também que o ministério, que a palavra do Senhor foi espalhada para todo canto, e que chegou na cidade de Antioquia. E os discípulos, sabendo disso, fazem uma nova reunião e decidem enviar quem para Antioquia? Barnabé, aquele investidor de ministério, aquele grande incentivador. Eles decidem enviar Barnabé até Antioquia. Porém, quando Barnabé chega até a cidade de Antioquia, ele vai se deparar com algumas dificuldades, irmãos. E um servo de Deus tem que ver as suas qualidades, mas também tem que reconhecer as suas dificuldades. Só que para a sua dificuldade, Deus tinha preparado alguém, e esse alguém era quem? Paulo, aquele a quem ele investiu. Então Barnabé sai de Antioquia e vai até Tarso e chama Paulo, e os dois voltam novamente até Antioquia. E os dois juntos fazem a obra
perfeitamente ali, irmãos, durante um ano pregando a palavra do Senhor. E sabe esse título que temos hoje, que recebemos hoje de cristãos? Foi lá em Antioquia que começou. Primeira vez que eles foram reconhecidos por cristãos foi lá. E a obra foi tão bem completa lá, que a Bíblia diz que levantou-se mestres e doutores. Tudo por quê? Porque Barnabé viu a sua fragilidade, e porque Barnabé foi buscar Paulo, e como recompensa Paulo o abençoou também. E assim é nas nossas vidas, irmãos. Quando investimos em quem o mundo não dá nada, a recompensa é lá na frente essa pessoa ser canal de bênção também para abençoar o nosso ministério. Então vale a pena, irmãos. Jesus investiu 3 anos a 3 anos e meio em pessoas a qual a sociedade não dava nada. Só que lá na frente a recompensa vem. Lá na frente, quando Jesus foi assunto aos céus, essas pessoas continuaram o bom andamento. A grande realidade é que nós aqui, irmãos, não somos eternos, somos peregrinos. Quem sabe o Senhor pode nos arrastar para outro canto, não sabemos nós. E aí serão essas pessoas que nós investimos que continuarão a boa obra, pois a obra de Deus não pode parar. Terceiro ponto, irmãos, e já finalizando, aleluias, glórias a Deus. Jesus, pela manhã, tomou uma grande decisão. Qual era a decisão? Escolher 12 dos discípulos para os tornar apóstolos. Só que antes de Jesus tomar essa grande decisão no seu ministério, ele primeiramente passou a noite, a madrugada, em oração a Deus. Ou seja, Jesus, antes de tomar decisões no seu ministério, ele antes consultava ao Pai. E aqui eu faço uma pergunta, irmãos, com muito temor: você tem consultado a Deus para tomar uma decisão na sua vida? Indiferente da área, irmãos, área ministerial, área familiar, conjugal, financeira, você tem consultado a Deus antes de tomar grandes decisões? Outra pergunta: quais têm sido os resultados das suas decisões? Bons, ruins? Irmãos, isso que eu estou falando aqui é princípio bíblico. Provérbios 16, versículo 3 diz: consagra os seus planos ao Senhor, e então os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluias! Quando consagramos nossos planos ao Senhor, experimentamos a vontade de Deus nas nossas vidas. E Romanos 12, 2 vai nos dizer qual é a vontade de Deus para nós. É a vontade boa, é a vontade agradável e é a perfeita vontade. Quando cumprimos esse princípio. Mas se, aleluias, quando cumprimos, recebemos algo bom de Deus. Quando não cumprimos, também pagamos o preço, irmãos. Aleluias. E aqui eu já quero encerrar, irmãos, a mensagem. Qual é o preço a se pagar, irmão Felipe, quando não cumprimos o princípio de consultar a Deus antes de tomar grandes decisões? Josué capítulo 9, a partir do versículo 1 vai dizer, ou diz, que os israelitas, sem consultar a Deus, fizeram a aliança com o povo gibeonita. Quem era esse povo? Povo cananeu. Porém, quando eles se aproximaram
dos israelitas, eles mentiram, que eram de uma terra distante, vieram com pão bolorado, com roupas estragadas, dizendo que vieram de longe, mas na realidade eles eram cananeus. E os israelitas, Josué capítulo 9 versículo 14 vai dizer: sem consultar a Deus, decidem fazer uma aliança com esse povo, irmãos. E qual é o preço, irmão Felipe, que eles pagaram? Aí a Bíblia diz, glórias a Deus, aleluias, que Adonisedeque, rei de Jerusalém, vai ficar e vai descobrir sobre essa aliança dos gibeonitas com os israelitas, e vai ficar irado com os gibeonitas. Então Adonisedeque, que era rei de Jerusalém, um rei cananeu, vai fazer uma coalizão de 5 reinos, e vão levantar marcha contra os gibeonitas. Aí adivinha quem vai ter que defender os gibeonitas? Israel. Então o preço é esse, irmãos. Quando não consagramos nossos planos ao Senhor, não temos a reverência de consultar a Deus em oração, nós acabamos lutando batalhas que não eram para nós lutar. Aleluias. Pare de lutar batalha que não é tua. Pare de pelejar peleja que não é para você. Quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Aleluias. Irmãos, eu tenho convicção, Deus está falando com vidas. Deus não quer te ver lutando batalha que não é para você lutar. Deus as lutará por você. Não foi assim com os israelitas, quando estavam na frente do Mar Vermelho? Deus olhou para eles e falou assim: apenas marche, eu lutarei por vós. Aleluias. Sabe quando o apóstolo Paulo diz, irmãos, no final do seu ministério aos romanos: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo está falando mais ou menos o que aprendemos até aqui, irmãos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó: combati o bom combate, o mal, o desnecessário, o que não era para mim batalhar, esse eu não combati, mas todos o que Deus propôs na minha carreira, esse eu combati. Por quê? Porque Paulo era um homem que reverenciava a Deus em adoração. Paulo era um homem que antes de tomar decisões na sua vida, no seu ministério, ele antes consagrava seus planos, consultava a Deus. Aleluias. Sorambaraias. Há uma nuvem de glória neste lugar. Aleluias. Deus não quer te ver mais batalhando algo que não é para você batalhar. Sorambaraias. Consagre seus planos, se coloque na presença do Senhor. Aleluias. Aí sim os planos perfeitos, os planos maiores, os planos melhores que são do Senhor se manifestará da sua vida. Aleluias. Irmãos, eu sei que Deus falou com vidas aqui, e para mim não importa se é com uma ou com a igreja inteira, porque da mesma maneira que Deus ama a todos, Deus ama um. Esqueça do seu irmão que está no seu lado. Aleluias. Curva a sua cabeça. Você que foi ministrado pelo Senhor, irmãos, eu não tenho poder de fazer nada. Eu quero fazer um apelo aqui, irmãos. Você que decide consagrar os seus planos, quem sabe você está batalhando e não consegue a vitória. Quero chamar a irmã Sucena para louvar o Senhor com um hino aqui. Aleluias. E você vem até aqui à frente, irmãos. Este lugar simboliza o Santíssimo Lugar. Então quem dará a solução para os seus planos não é eu, e não é os meus irmãos que estão na minha retaguarda. Quem dará a solução é o Deus Altíssimo. Então vem até aqui à frente. Deposite os seus planos, os seus projetos, as suas causas
Quem sabe você está com uma causa na sua família, no seu serviço, aleluias, conjugal. Vem até aqui à frente, deposite ao trono, e Deus te dará a resposta. Aleluias. Curva a sua cabeça e adore ao Senhor. Sorambaraias, sorandarai. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Deixe o lugar aonde você está. Aleluias. Vem até aqui à frente. Aleluias. Sorambarandaraias, orandarambaraias. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és santo, Jesus. Aleluias. Aleluias. Por toda a minha vida, Sorambaraias, sorandarai. ó Senhor, te louvarei, Aleluias. pois meu fôlego é a Aleluias. vida. Aleluias. Eu nunca me canso. Aleluias. Deus vai confirmando no coração dos seus ouvir a filhos. tua voz. Pai, aleluias. É mais doce do que o mel. Que venhamos corresponder à sua que voz, me tira Deus. dessa Sorambaraias, prova sorandarambaraias, e me leva sorambarai, até o céu. sorandaraias. Tu és maravilhoso, Já me foi Deus. terremoto, Espírito Santo do Senhor, passou. eu sei que a obra é sua, papai. Já vivi tantos perigos. Aleluias. Vai confirmando nos nossos mas tua corações, voz Pai. me acalmou. Sorambarai. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura. Yes. No teu Aleluias. colo, ó Altíssimo. Glória. Glórias ao seu nome, Deus. Não há vergonha, Aleluia. nem portas que se fechem diante da tua mão. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, Sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Deus está falando com vidas aqui, ainda dá tempo, meu irmão. Oh, aleluia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluias. Há uma nuvem de glória neste lugar.
A presença do Senhor invadiu este ambiente. Deus tem propósito sobre todas as vidas que estão aqui. E o motivo de eu te dizer isso, meu querido irmão, é o motivo de você ter se despertado nessa manhã. O que é o sono senão a partícula da morte, irmãos? Não temos controle algum, irmãos, mas toda manhã Deus chega no nosso ouvido, irmão Ed, aleluias, e sopra no nosso ouvido e diz assim, ó: eu ainda tenho algo na sua vida. Então desperta. Você que quer receber uma oração, Deus falou com você, irmão. Eu tenho convicção, estaremos orando neste momento, e por certo o Senhor trará a resposta para a sua vida. Por certo o Senhor potencializará o seu ministério. Aleluias. Deserto não é lugar de permanência, aleluias. Deserto é lugar de passagem. Oremos sobre essas vidas que aqui estão. Soberano Deus, Deus por excelência, Deus, aqui está o teu povo reunido, Pai, diante da sua presença, orando por essas vidas que aqui estão, Pai. Pai, eu não sei qual é o seu problema e não me cabe a saber, mas eu sei que o Senhor tem solução, papai, e o Senhor pode responder, Pai. Pai, venha confirmar no coração dos seus filhos, venha, Senhor, reavivá-los, Pai, em nome de Jesus, que não saiam da mesma maneira que aqui entraram, Pai, e que seu nome, Jesus, seja glorificado, exaltado acima de tudo, Pai. Assim eu oro, Senhor, e por certo já te agradeço, Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe.